E aí, pessoal? Continuando então o diagrama de classes, a gente vai ver sobre os relacionamentos no diagrama de classes. Tá? Somente a utilização de classes e atributos não é o suficiente para construir um software. Tá? Então, só ter a classe, os atributos e os métodos não é o suficiente. Assim como lá no diagrama de entidade de relacionamento, lá que vocês estão vendo com o professor Gustavo. Existe o relacionamento entre cada entidade lá. Tá? O software ele é um sistema dinâmico que precisa o relacionamento entre os objetos, tá? Então a gente precisa ter, eles vão ter que cooperar entre si para que o sistema funcione. E através dessa cooperação que as funcionalidades são feitas, tá? O relacionamento entre objetos permite que eles troquem mensagens, colaborando entre si para produzir as funcionalidades do sistema, tá? Então é essa colaboração entre eles que vai fazer que as funcionalidades surjam no sistema, né? Que elas apareçam. Objetos do mundo real se relacionam de diversas formas. Por exemplo, um motor é parte de um objeto carro, então eles vão se relacionar no sentido de ser parte do outro. Um objeto turma tem vários objetos do tipo aluno, então uma turma é que nem a turma de vocês. Vocês possuem a turma possui vários alunos. Um objeto botão tem um objeto tratador de eventos. Isso no caso para interface, né? Quando vocês veem lá HTML mesmo, quando vocês clicam no botão, existe um tratador de eventos por debaixo dos panos. Vocês não chegaram a mexer nele ainda, mas existe um tratador de eventos para aquele botão. Um objeto nota fiscal tem vários objetos do tipo produto. Uma nota fiscal, então, vai ter vários objetos de produto lá, listados cada um deles lá daquilo que vocês compraram. Para representar a existência de um relacionamento entre as classes, utilizamos as associações. Então, vamos lá. Associação. As associações são o tipo de relacionamento mais comum, tá? É o que vocês vão utilizar 90% do tempo, ou mais, tá? Basicamente, é uma linha ligando ambas classes, tá? Por exemplo, consumidor pode estar ligado em pedido, conta corrente ligada em histórico de transações, hóspede ligado a quarto, tá? Lembrando, sem acento, né? Sem acento e sem ser cedilha. Inicia com letra maiúscula, cada palavra subsequente é letra maiúscula também, tá? Essas associações significam que os objetos das classes podem se relacionar, ou seja, trocar mensagens para realizar alguma tarefa do sistema. É possível também que um objeto se relacione com vários objetos de uma mesma classe, tá? Normalmente Composite funciona assim. Multiplicidade. As multiplicidades elas determinam a quantidade de objetos de um relacionamento. E são muito semelhantes à cardinalidade que é vista em banco de dados, tá? Então a gente vai ter apenas um, 0 ou muitos, 1 ou muitos, 0 ou 1, ou a gente pode ter um intervalo específico, tá? Tipo 13, 10, tá? Essa daqui especialmente não existe no banco de dados, tá? Esse tipo de intervalo específico só existe na multiplicidade. Okay? Essas outras aqui existem no banco de dados, seria isso aqui, por exemplo, 0 ou n, 1 ou n, 0 ou 1, tá? Exemplos. Um cliente pode ter um ou vários pedidos, ou 0 ou vários pedidos. Um velocista corre um velocista pode correr em um ou várias corridas, mas uma corrida tem que ter, pensando numa corrida que é em circuito fechado, sabe? Uma corrida tem 8 integrantes, então seria 1 ou 8, ou na verdade 8 especificamente, né? Agora está nas Olimpíadas, nas provas de corrida, é só 8 por circuito, né? Um gerente pode trabalhar em um departamento pode ter um gerente, tá? Por exemplo. Vamos lá então. Crie as classes cliente e pedido. Para cada classe, coloque 2 atributos e um método, faça o relacionamento de associação e coloque a multiplicidade entre as classes. Então vamos lá, cliente e pedido. Vou colocar aqui para baixo. Cliquei 2 vezes.
pedido. O cliente tem o quê? Um nome do tipo string. Tem... Aqui eu dei um enter, tá? Quantos atributos? 2 para cada um em método, tá? Nome, endereço. Opa, aqui é string. Tá? Um método. Realizar pedido. Retorno, depois que ele realiza o pedido, pode ser boolean, tá? Por exemplo. E aqui eu vou passar os produtos. Do tipo, eu vou colocar como string, tá? Beleza. Professor, tem jeito certo de fazer isso daqui? Depende sempre do problema. Como esse problema aqui é simplesmente para a gente treinar, eu fui tipo bem superficial, tá? Mas em problemas reais, daí vocês têm que fazer mais os atributos e os métodos, eles vão ter que fazer mais sentido, né? Pedido. Pedido tem um código. E um pedido tem um string produtos. Tá. Aqui o que eu coloquei? Tem um vetor de strings, tá? Ou seja, um vetor. Se lembram array, vetor, que a professora Úrsula ensinou para vocês? Eu acho que talvez o Leandro ensinou ainda no primeiro ano. Pois é. A gente pode colocar como um vetor de produtos, ou seja, um pedido tem vários produtos. Ou seja, um pedido tem um vetor de produtos. Ok? Método. Retorno void. Pode ser. E aqui, vou colocar um método chamado adicionar produto. Ou seja, para adicionar um produto na lista do pedido. E passo o produto por parâmetro. O produto é string. Tá? Agora eu vou ligar ambas as classes. Como que eu faço isso? Eu posso deixar o mouse aqui em cima, venho aqui nessa retinha e ligo uma com a outra. Ou, Ctrl Z, ou eu vou aqui ó, na associação, Association, clico na classe cliente e depois no produto. Dá também, tá? Ó, eles estão associados. Agora eu vou colocar as multiplicidades, né? Então, um cliente ele pode ter... aí, para eu colocar multiplicidade aqui no Asta, eu vou deixar o mouse em cima aqui da associação. Tem a parte de cima e tem a parte de baixo do asterisco. Eu vou clicar aqui no asterisco. Um pedido ele pode ser de apenas um cliente. Ok? Agora, um cliente ele pode ter 0 ou vários pedidos. Tá? É da mesma forma que a cardinalidade, a gente lê do outro lado. Tá? Então, por exemplo, como é que a gente lê essa multiplicidade? Um cliente ele pode ter 0 ou vários pedidos e um pedido pode ser de apenas um cliente, tá? Normalmente é assim que funciona, ok? Bom, vamos ver agora esse. Então, crie as classes aluno, caderno e mochila. Para cada classe, coloque 2 atributos e um método, faça o relacionamento da associação e coloque multiplicidade entre as classes. Beleza. Aluno, caderno e mochila. Aluno, caderno e mochila. Aluno tem, vamos lá, atributo aluno, nome. E, sei lá, matrícula. Vou deixar int mesmo. Matrícula.
Método do aluno, o aluno pode estudar. Estudar. Beleza? Ah, professor, vamos dizer que eu queira colocar a visibilidade aqui. Ele normalmente, por padrão, já coloca um public para os métodos e private para os atributos. Mas eu quero mudar, professor. Eu quero que seja private. Como é que eu faço? Boto o sinal de menos aqui na frente e já serve, tá? Estudar conteúdo, tá? Ou, sei lá, estudar através do caderno. Caderno do tipo caderno. Tá vendo essa classe que a gente acabou de criar aqui? Ela vira um tipo que a gente pode utilizar, tá? Ele vai estudar, por exemplo, pelo caderno. Né? Outra forma de alterar, inclusive, ó, vocês podem perceber que eu cliquei no método estudar. Aqui do lado esquerdo nós temos algumas propriedades, tá? Por exemplo, ó, o nome do método que é estudar, o retorno dele que é void, poderia ser qualquer tipo, né? Aqui, por exemplo, boolean que eu coloquei. Modificador de tipo não vem muito ao caso agora. Visibilidade, ó, public ele bota o sinal de mais, protect ele bota o hashtag, package ele coloca o til, e private o sinalzinho de menos, tá? Vou deixar como public. Se é estático ou não, se é abstrato ou não, esses daqui são características mais avançadas de orientação a objetos. Não vale muito a pena dizer como que funciona por enquanto, tá? Não vou confundir vocês. A mesma coisa para os atributos, tá? O nome do atributo, o tipo do atributo, coisas mais avançadas, visibilidade, pode ser público, pode ser protegido, pode ser privado, package, né? E privado. Se é estático ou não, read only, multiplicidade existe também, se é derivado ou não vem muito ao caso agora, tá? E outras, né? Tem outras propriedades, tá? Mesma coisa até para a classe aluno. Eu cliquei no aluno, a classe pode ser privada também, tá? Protegida ou package. A própria classe pode ser também, tem essas visibilidades, tá? Só que, professor, por que não tem o sinal de mais ou menos nela? No diagrama de classes não tem isso, tá? Para a classe. Ok, caderno. Caderno tem número de páginas e tem um caderno tem a quantidade de matérias, né? A quantidade de matérias diferente. Matérias. O que dá para fazer num caderno? A gente pode usar o caderno para escrever nele, né? Escrever. E daí a gente passa por parâmetro aquilo que a gente quer escrever, né? O texto. O texto é do tipo string. Retorno. Depois que a gente escrever, tem algum retorno? Não, pode ser. Tá? Mochila. Tem método, uma mochila, ela tem uma cor, string, e tem mochila pode ter, sei lá, que pode ter na mochila, vou, sei lá, colocar como string tipo, é o tipo da mochila. Beleza. O que dá para fazer na mochila? Colocar cadernos. Adicionar cadernos? Pode ser, acho que colocar cadernos é melhor. Caderno. Retorno void, ou seja, não tem retorno, não precisa. Colocar caderno, eu tenho que passar o caderno como parâmetro, né? Agora eu vou fazer as ligações, vamos lá. Eu posso ligar o aluno com o caderno. Um aluno pode ter um ou vários cadernos. Um caderno pertence a um aluno. Entre
caderno e mochila, eu posso ligar eles. Um caderno pode estar em apenas uma mochila pode ter 0 ou vários cadernos, né? A mochila pode estar vazia, né? Por exemplo. Daria para ligar também aluno mochila. Até não precisaria, mas vamos ligar aqui até para ver. Mochila, uma mochila pertence a um aluno tem... normalmente uma mochila, tá? Um aluno tem uma mochila. Posso daí colocar esse umzinho para cá. Pronto. Essa é uma forma de se fazer, tá? Lógico, isso aqui é para vocês treinarem com Asta, né? Então, façam aí também junto na casa de vocês. Mas é basicamente para treinar as ferramentas do Asta e como a gente criar aqui. Próximo. Relacionamento de generalização e especialização. Ele é o relacionamento no qual uma classe passa seus atributos, métodos e relacionamentos para outra, onde a outra pode adicionar novos atributos e métodos. Ou seja, é como se eu entre aspas, copiasse todo o conteúdo de uma classe, passasse para outra e a outra adicionasse mais atributos e métodos, tá? Opa. É representado graficamente por uma flecha da subclasse em direção à superclasse. A ponta da flecha é fechada, triângulo, sem cor dentro dela. Na herança não há multiplicidade, isso é importante, tá? Vocês não vão utilizar multiplicidade na herança. Há várias formas de nomear as classes nesse tipo de relacionamento. Vocês podem dar, por exemplo, o nome de superclasse e subclasse, supertipo, subtipo, classe base, classe herdeira, classe genérica ou generalista, classe especialista, classe pai ou mãe ou classe filho e filha, tá? Então, por exemplo, deixa eu mostrar um diagrama com... Deixa eu pegar fazer aqui, por exemplo. Aluno do técnico, aluno informática e aluno administração, tá? Por exemplo. E nós vamos fazer a herança dos dois aqui com a classe aluno. Ou seja, o que isso daqui significa? Basicamente é como se o aluno informática e o aluno de administração copiasse tudo que tem dentro do aluno e tivesse dentro deles. Tá? Ou seja, tudo que o aluno faz, o aluno informática faz. Tudo que o aluno faz, o aluno de administração faz também. Tá? Qual que é a diferença? Vamos lá, vou colocar aqui. O aluno da informática, ele deixa eu colocar, em vez de um atributo, eu vou colocar um método. Um aluno da informática, ele sabe programar. Programar código string. Já um aluno da administração, ele sabe... sei lá, vou botar calcular. Administrar. Do tipo void, pode ser assim mesmo, tá? Como que vai funcionar então? O aluno de administração vai poder fazer tudo que o aluno faz, mais administrar. O aluno da informática vai fazer tudo que o aluno faz, inclusive ele vai ter o nome e matrícula também, e vai também programar. Entendeu? Tá, mas o aluno de administração sabe programar? Não. Tá? Esse relacionamento de generalização e especialização é a mesma coisa, tem o mesmo significado lá da generalização e especialização dos casos de uso, tá? Entre os atores. Ok? Então, só para dar os nomes aqui. Quem é superclasse? O aluno é superclasse, aluno de administração, subclasse. O aluno é supertipo, aluno de administração, subtipo. Aluno é classe base, aqui é classe estendida, ou classe herdeira também. O aluno é classe genérica ou generalista e o aluno de administração é a classe especialista. O aluno é a classe pai ou classe mãe e o aluno de administração é a classe filha ou filho, tá? É só essa nomenclatura, por isso que está essa flechinha apontada, tá?
Essa que é a ideia. Essa aqui seria como se fosse a generalização. Ok? Exemplo. Aluno, usuário e professor. A gente poderia ter uma classe usuário. Isso é bem comum em sistemas, tá? Nós vamos ter um usuário que vai mexer no sistema. O professor é um usuário, certo? Tipo um siga da vida. Já existe aluno. Por exemplo, ó. Eu poderia definir o seguinte, ó. Um usuário, ele tem um nome de login e uma senha, certo? Todo usuário tem login e senha. O professor e o aluno são usuários também, tipo o siga da vida, tá? Então, o que vai acontecer? O professor, ele é um usuário, ou seja, o professor tem login e senha também. O aluno é um usuário, é isso que significa esse relacionamento, tá? O aluno é um usuário, ou seja, ele tem o login e senha também. Quer dizer, então, que o aluno, ele tem login e senha, nome e matrícula e sabe estudar. O aluno de informática, ele tem login e senha, ele tem nome e matrícula, ele sabe estudar e ele sabe também programar. Entendeu? Então, todas as informações vão sendo copiadas e trazendo juntos nesse relacionamento de generalização e especialização. Tá? Agora, aluno sabe estudar, professor não sabe estudar. Tá? Por quê? Porque ele não tem método de estudar aqui dentro dele. Certo? E não está na classe usuário. Então, por isso que ele não sabe estudar. Tá? Aí a gente poderia ter o aluno técnico e aluno de graduação também. Ó. A gente, por exemplo, poderia ter uma classe chamada aqui aluno do técnico e o aluno da graduação. Eu vou apagar esses relacionamentos aqui. Vou colocar mais para baixo e vou fazer o seguinte. Ó. Eu vou dizer que vou fazer um relacionamento entre o aluno e o aluno do técnico e o aluno da graduação. Ó. Então, o aluno da graduação é um aluno, mas o aluno da graduação também é um usuário. Logo, ele tem login e senha. O aluno do técnico, ele é um aluno e ele também é um usuário. Só que ambos eles são diferentes, o aluno da graduação e do técnico. Aí eu posso ter o aluno da informática, o aluno do técnico em informática e o aluno do técnico em administração. Tá? Eu vou só colocar vou colocar um atributo a mais aqui no aluno de graduação. Ele é a maior de idade. Vamos lá, ele tem um atributo chamado idade, vamos dizer. Idade, gente, isso. Tá. Então, o aluno técnico vai ter esse atributo de idade? Não. O aluno de administração vai ter esse atributo de idade? Não. Nenhum aluno de informática vai ter esse atributo de idade, tá? Esse atributo de idade só vai estar no aluno de graduação. Já esse nome aqui do aluno vai ter tanto no aluno de graduação, quanto no aluno técnico, quanto no aluno de administração, quanto no aluno de informática. Então ele vai cascadeando tudo, tá? Se vocês forem pensar, é basicamente assim que funciona a classificação taxonômica, tá? Que vocês veem lá em biologia. Ó. Por exemplo, o Felidae tem algumas características que são comuns para Felis e para Panthera. Entre Felis e Panthera, eles são diferentes, eles têm características que são diferentes, mas ambos compartilham características que são do Felidae, tá? O Felis catus, o Felis pardalis, ambos são Felis, ou seja, ambos têm características em comum, entretanto, eles são diferentes, ambos têm características diferentes entre si também. Então, isso aqui é como se fosse exatamente são relacionamentos de
generalização, tá? Ou seja, eles têm características em comum, mas entre eles possuem características diferentes. Por exemplo, aqui, ó, Canidae, tá? No Canis. O Canis familiaris, ele tem características comuns com o Canis lupus. Agora, ambos eles têm justamente que significa o Canis. O Canis vão ter todas as características comuns do Canis familiaris e do Canis lupus. Agora, entre o Canis familiaris e o Canis lupus, eles têm características diferentes. Então, essas características diferentes que vão ficar em cada classe, tá? Mesma coisa aqui, o Ursus arctos e o Ursus horribilis, eles possuem características comuns e essas características estão delimitadas aqui no Ursus. Mas eles possuem características em comuns, mas eles possuem características diferentes, que é o que separa cada um deles, tá? Que é o mesmo caso aqui, ó. Entre professor e aluno, eles possuem características em comuns. Quais são? Ambos são usuários, que têm login e senha. Agora, o aluno tem nome e matrícula e sabe estudar. O professor tem outros, eu até poderia colocar outros atributos aqui, tá? O aluno de graduação e o aluno técnico, ambos são alunos, mas o aluno de graduação tem idade, tá? Aluno de administração e aluno de informática, ambos são aluno técnico, mas o aluno de administração sabe administrar e o aluno de informática sabe programar, por exemplo. Entendeu? Entenderam? É a mesma coisa também, um outro exemplo é que a gente vê, tipo médico, oftalmologista e médico pediatra, tá? Ambos são médicos, ó. Ambos, oftalmologista e pediatra, tem médico pediatra, né? Tem médico pediatra, né? Criança, né? Ah, sim, é verdade. Tá. Mas aqui pode dar a entender que seja um profissional pediatra. Deixa eu colocar outro. Cardiologista, tá? Fica mais claro. O oftalmologista é um médico, assim como o cardiologista também é um médico. Ok? Mas ambos, entre si, eles são diferentes. O oftalmologista vai lidar principalmente com os olhos e o cardiologista principalmente com o coração. Tá? Então, eles são especialistas, né? Como a gente pode ver. Por isso que a gente chama o relacionamento de generalização e especialização. Quanto mais baixo eu estou indo na hierarquia, mais especialista, mais específico eu estou sendo. É um médico oftalmologista, é um médico cardiologista. Ou seja, eu estou sendo mais específico. Aqui, quando eu estou nessa hierarquia aqui, eu tenho um usuário. Tá, esse usuário é o quê? É um usuário aluno. Tá, mas é um aluno o quê? Da graduação técnica. Ele é técnico. Tá, mas qual técnico que ele é? Aluno de administração ou informática? Então, quanto mais baixo eu estou indo nessa hierarquia, mais específico eu estou indo. Quanto mais alto eu estou indo nessa hierarquia, mais generalista eu estou sendo. Ok? Exercícios. Cria a classe conta bancária, cartão de crédito, conta poupança e conta corrente e faça as heranças, relacionamento de generalização, especialização entre as classes corretamente. Tá bom, vamos lá. Conta. Aqui, a classe conta. Conta bancária. Conta cartão de crédito, conta cartão de crédito, conta poupança e conta corrente. E vamos fazer agora os relacionamentos. Uma conta é uma conta bancária, correto? Uma conta é uma conta bancária. Beleza. Uma conta poupança aqui no final vai confundir, porque eu posso ter uma conta que não seja bancária. Ou seja, que não pertença a um banco. Na verdade é o contrário. Na verdade, essa conta bancária só vai mais atrapalhar a gente do que ajudar aqui. Mas tudo bem, vamos lá. Opa. Na verdade seria o contrário.
eu posso ter contas que não sejam bancárias. Então, como eu posso ter contas que não sejam bancárias, aqui na verdade é o contrário. Uma conta pode ser uma conta bancária. Quando acontece erro aqui, generalization loop is not allowed. Significa que ele não apagou a herança direito. Então a gente pode ir aqui, eu seleciono aqui a classe conta ou conta bancária, pode ser a classe conta bancária, vou em relacionamentos association, cadê? Aqui, generalization, generalização, tá aqui, tá aqui o relacionamento de generalização. Eu vou apagar e eu vou criar ele novamente. Agora funciona. Tá. Uma conta poupança é uma conta bancária, sim. Uma conta corrente é uma conta bancária, também. Uma conta de cartão de crédito normalmente está relacionada a uma conta corrente, tá? Apesar que hoje em dia com outros bancos isso já está, como esses bancos digitais, isso já está mudando também, tá? Mas basicamente seria isso, uma conta. Porque eu posso ter outros tipos de contas, né? Mas um tipo de conta é conta bancária. Eu posso ter uma conta bancária, pode ser uma conta poupança ou conta corrente, e numa conta corrente, uma conta de cartão de crédito é uma conta corrente. Ok? Essa é uma forma de se fazer. Beleza. Tentem fazer então, gente, o diagrama de classes do problema esse do cinema. Ok? Eu vou abrir a atividade lá no Siga até sexta. Beleza? Feito. Até sexta que vem, no caso, né? Feito.